Olá a todos, boa tarde, a paz do Senhor esteja com todos. Bom, eu não estou gravando esse vídeo mais cedo não. É que eu preciso dessa imagem ao vivo para mim poder abaixar, porque a imagem é melhor do que a câmera do meu celular. Bem, o Senhor tem me incomodado desde a semana passada, quando ele disse para mim que era para mim ouvir o louvor que eu me alegrava na presença dele, né? Que ele vem, parece que ele vai, desculpa, ele vai é o nome do louvor. E eu até então ouvi, né, que até nós o louvamos, eu e minhas filhas louvamos ele na maior alegria, porque foi no momento mais difícil da minha vida que eu ouvia muito esse louvor, só que eu não sabia quem era o cantor, né? Sempre eu peguei a letra ali, aparecia com aquelas montagens de filme, de desenho, né? Com a imagem de mar, de Jesus, e eu ia ouvindo aquele louvor, mas eu não sabia quem era a pessoa. Quando foi na mesma noite, né, na madrugada, o Senhor me deu um sonho que eu estava tendo um relacionamento com esse homem. Esse homem, eu falei, nossa, mas que sonho, será que é porque eu ouvi o louvor, né? E era um local, tipo um salão, uma igreja, um lugar, um apartamento, eu não sei explicar. Só sei que debaixo era um monte de lugar que era tipo um lugar grande. E era exatamente um apartamento com uma escada assim embaixo, né, com aquela garagem. E tava servindo comida porque tinha mais à frente cozinheira, pessoas que ajudavam nessa obra. Então eles estavam fazendo uma confraternização, uma coisa assim, eu não tô nem conseguindo falar o nome, porque eu tenho que ser rápido para dar tempo, para ficar curto esse vídeo. E essas pessoas, tinha um monte de mulher cozinhando. E eu tava esperando um momento para mim entrar no quarto com ele, né? E o Senhor, tudo bem, tive esse sonho, eu falei, nossa, acordei, falei, mas que sonho estranho. Aí o Senhor começou a me mostrar a imagem dele, e me mostrar a imagem dele, mostrar a imagem desse homem. E eu nem sabia o nome do cantor, né, gospel. Eu não sabia o nome dele, e eu tive que pesquisar, né? Porque eu tô tremendo aqui comigo mesma, né? E que eu tô com temor de estar falando isso, porque é um homem muito conhecido no mundo gospel, é um homem que realmente tem há anos levado a palavra do Senhor, e eu não tenho nada a ver com o ministério dele, eu não quero me aparecer por Arabaçu e Amanai para estar entregando para ele essa profecia, mas o que significa? Ele sendo um pastor, ele sendo um cantor gospel mundialmente conhecido, o nome dele é Elias Silva, ele tem 66 anos, casou recentemente com uma jovem de 39, e ele estava separado há um ano, e o que o Senhor está querendo dizer? Ele está fora da presença do Senhor. Ele não está vivendo uma vida de um chamado verdadeiro do Senhor. Porque ele, como conhecedor da palavra, por isso eu estou com a minha Bíblia fechada. Eu não posso entregar a palavra para uma pessoa que já conhece a palavra. Então, o que significa? Que é para ele voltar a ler a palavra e ver aonde ele está errado. Porque ele é um homem de 66 anos, que carrega um legado gigantesco na presença do Senhor. O legado dele é de anos, 35 anos, acho que mais ou menos, o legado dele. E que agora ele vai largar tudo que ele carregou, o garladão dele, e viver uma aventura na idade que ele está. Ele é divorciado? É. Só que o Senhor
diz que nós não podemos divorciar, a não ser que houve adultério. E se ele adulterou, ele tem que ficar sozinho, para que ele possa se humilhar na presença do Senhor. E não é casando, refazendo uma vida que o Senhor não está no negócio. O Senhor não está no negócio desse casamento. O Senhor não está no negócio de uma pessoa que está na alabassura e alamaná, adulterando na casa dele. Então ele tem que rever o início da carreira dele e ele procurar na escritura, que ele conhece melhor do que eu, para ele voltar para a presença do Senhor, porque senão o garladão dele de tantos anos não está valendo nada. Porque a semana passada eu entreguei da maneira que o Senhor me deu ali, mas eu não conhecia. Era um sonho de adultério dentro da igreja. Era adulterando dentro da igreja do Senhor. E o Senhor não tem negócio com adúltero. O Senhor não tem. Você pode ser quem for, ou você pode ter milhões de seguidores, mas não adianta. Você não tem que agradar o mundo e nem as pessoas, e muito menos satisfazer a sua carne. Você tem que agradar o teu Senhor, que te chamou por uma obra linda e maravilhosa. E vou dizer, eu gosto demais do louvor dele, porque traz alegria. E se Deus usou ele tanto para tocar em tantos corações, transformar tantas vidas, então ele tem que colocar a vida dele, para onde no altar? E voltar às primícias junto com Cristo. Porque senão esse garladão não vale nada. Eu não tenho que dizer ou mandar, mas eu estou fazendo isso porque o Senhor tem me colocado dentro de mim. Ele me deu o sonho, ele me mostrou a pessoa em visão. Eu falava, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Aí eu realmente, para mim entender o que o Senhor estava querendo dizer sobre esse homem, porque eu nem sabia quem era ele, eu gostava do louvor dele. Eu só ouvia esse louvor. Ele vai, ele vai. Então é esse louvor que eu gostava muito, que me trazia paz, me trazia alegria. E eu não sabia quem louvava ele. Eu não conhecia o cantor. Então eu tive que... Aí eu comecei a ter a visão do rosto dele, ver ele moreninho. E eu tive que pesquisar. E o Senhor bradando dentro de mim, falando, porque está fora do caminho do Senhor. Depois de 35 anos, de uma carreira na presença do Senhor, ter desviado, né? Porque a separação de um casal é o propósito, é uma promessa. Ninguém tem que se separar de ninguém. As pessoas não podem adulterar. O legado do Senhor é ser fiel. Fiel não é nós achar que nós devemos ser fiel ao nosso cônjuge. Nós devemos ser fiel ao Senhor. Porque quem tem um chamado não pode adulterar. A igreja não pode ser adúltera. A igreja não pode abandonar ninguém no meio do caminho. Porque quando você tem o direito de casar, é quando você fica viúvo. É quando você fica viúva. Agora, se você tem uma vida plena no altar, que você constituiu a tua igreja e o teu casamento em cima de um púlpito, é até que a morte o separe. Porque você fez uma aliança com Deus. Você não pegou, você não foi pego, Deus te capacitou. Deus te deu todos os dons. E vai perder todo o teu garladão por causa de um momento, né? Uma paixão momentânea, numa idade. Isso é laço. Tanto para você como para o jovem. É o laço de Satanás. Para no momento mais crucial da tua vida, te derrotar. Porque tocar multidões é vigilância total. Porque é nesse momento que as pessoas se perdem. Além dela se perder, ainda perde tudo que ela conquistou.
Servir ao Senhor não é fácil. Servir ao Senhor é você todo dia entregar corpo e alma ao Senhor e fazer a vontade dele, não a sua. Porque a nossa vontade, o nosso desejo é pecaminoso. Só que existe pessoas que eu não entendo muito. Essa profecia é para esse homem, não é para outras pessoas. E eu não poderia deixar de gravar. Por isso que eu estou gravando agora. Não é fácil, não. Um homem conhecido. Mas ele tem que estudar a escritura. Não é a minha palavra, eu não quero me aparecer na fama dele. Não. Me dá até medo. Sabe? De pessoas julgarem mal. Me julgarem mal por causa dele ser uma pessoa conhecida. Eu poderia pegar esse vídeo, gravar em secreto, ir lá e compartilhar, né? Nas mensagens do Messenger, no Instagram. Só que desculpa, gente, essas pessoas, elas não recebem. Não é fácil você entrar em contato, porque ela tem pessoas em volta delas que impede. Você pode seguir qualquer cantor, qualquer cantora, qualquer pessoa muito famosa. Você nunca vai conseguir chegar perto dela para dizer diretamente para ela, porque eu preferia assim. Eu não queria Arabaxuia Manai expor, mas esse é o meio. Então, essa mensagem tem que chegar no Elias Silva, porque essa profecia é para ele voltar, para ele não perder esse garladão de 35 anos na presença do Senhor. Então, é uma correção e repreensão do Senhor para que ele volte. Para que ele ele vai tomar a decisão dele. Aqui não sou eu, é ele que vai tomar. Mas o Senhor me usa para falar com esse homem. Para que o Senhor venha voltar a ser as primícias dele. Amém? Porque ele tinha uma esposa quando ele se converteu. Ela é a esposa. Ela está viva, né? Então ele continua casado. Ele continua casado com a primeira esposa. E não com essa uma. Porque aí já não é. Porque se o Senhor mostrou no sonho que ele estava adulterando, era secreto. Então, quando o Senhor te mostra, é o adultério da igreja. É o adultério da igreja que essa pessoa está cometendo. E isso não sou eu que estou dizendo. É o Senhor que está mandando eu dizer. E eu quero pedir para vocês. Se o Senhor me capacitou, não é fácil, gente, entregar uma profecia dessa. Compartilhe. Eu nunca pedi, eu não peço. Se vocês podem, faça isso. Compartilhe essa live. Porque esse homem, o Elias Silva, que ele é pastor e cantor, ele precisa ouvir o que o Senhor está revelando. Eu, desde a semana passada, que eu estou tentando entender. E ontem o Senhor já fez eu entender. Quando foi à noite. E eu não ia gravar. E o Senhor está falando comigo a manhã inteira. E eu peguei esse momento para gravar. Então, e depois eu vou gravar minha live normal. Essa live, ela é direcionada para o pastor e cantor Elias Silva. Para ele poder voltar a meditar na escritura e ver que ele está errado. Porque ele vai perder o garladão dele na presença do Senhor. Mas se ele se humilhar, pedir perdão e voltar atrás, o Senhor ainda perdoa. O Senhor ainda vai voltar, né? Realmente. Porque é um homem muito conhecido. E o louvor dele tem transformado vidas. Como a minha. A minha. Que o louvor dele traz alegria. O louvor dele traz aquela aproximação que somente você sente quando você está com Jesus. E muitas vezes eu estava louvando esse louvor, eu falava, Jesus, vem dançar comigo. E eu sentia a presença. Então, pastor, cantor Elias Silva, essa mensagem eu tenho que te entregar.
Porque você tem 66 anos. O teu garladão foi gigantesco. Não perca ele agora. Volta às primícias. Que o Senhor manda eu te entregar. A paz do Senhor. E está entregue.